Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Há pouco me perguntaram aqui como é que vai ficar a venda da Embraer, que o Temer dizem que acabou de vender. Vai ficar como sempre teve. Inclusive a Embraer, nós vamos reativar ela imediatamente. A Embraer, a Engesa, vamos reempreender o programa nuclear brasileiro com as usinas nucleares, todas elas, porque nós não somos menores do que nenhuma grande potência do mundo. Nós somos a quinta maior potência mundial. E também temos dentro desse nosso gigantismo de ter a nossa defesa também como as grandes potências têm. As nossas usinas nucleares vão ser reativadas, o nosso programa nuclear vai ser reempreendido. Já estamos dirigindo conversações aí com os Estados Unidos nesse sentido. E a Embraer vai funcionar todo vapor. Nós precisamos construir as nossas aeronaves, tanto militares quanto de transporte. Por que nós não podemos construir o que nós precisamos aqui? Vamos construir os nossos computadores, vamos construir os nossos WhatsApps e toda essa coiseira que vem lá de fora. Como os japoneses fazem lá, nós podemos fazer aqui também. Afinal de contas, somos 217 milhões de brasileiros, o segundo maior QI da humanidade. Então vamos tirar a bandidagem do poder. Não se vai mais roubar o dinheiro público. O dinheiro público vai ser todo ele canalizado para o desenvolvimento científico em todas as áreas. Vamos também olhar para Marte como os outros países olham e também vamos querer chegar lá, ou talvez até além de Marte. Nós não temos limites. O nosso real é que vai lastrear o sistema financeiro internacional, lastro ouro, porque nós temos ouro que dá para chapear a terra. O nosso patrimônio é 243 trilhões. Hoje ele está mais do que isso, porque esse valor foi levantado em 2009. E hoje, de 2009 para cá, houve inflação no mundo inteiro, então está mais do que isso. Mas com 243 trilhões de dólares em patrimônio para ser empreendido, isso significava naqueles dias 11 vezes o PIB do mundo. Me informaram que hoje já está na base de 17 a 18 vezes o PIB do mundo, porque o PIB do mundo baixou nessa temporada. Então nós não temos nada mesmo que nos impeça o nosso desenvolvimento científico máximo em todas as áreas. Os nossos estudantes vão ter um período daqui para frente, período escolar, de bastante arroxo no ensino. Nós vamos ter corpos docentes entre os melhores do mundo. O Projeto Amazônia, com a Universidade Ecológica Amazônia, ela vai ser o primeiro laboratório da Terra de união da inteligência científica, tecnológica. Isso aí já, às vezes que a gente conversou com o mundo lá fora sobre isso, já ficou acertado. A hora que nós começarmos, o Projeto Amazônia, a primeira unidade dela vai ser em Guarantã do Norte, onde nós já temos lá o canteiro de obras da Cooperativa Integral da Reforma Agrária da Amazônia e a Universidade Ecológica Amazônia. Já está designada lá, está tudo registradinho, direitinho, apenas esperando o Brasil agora ter governo, e esse governo o povo escolheu eu para fazer, e eu me sinto em condição de corresponder a essa confiança do povo em mim. Então, a Embraer, ela vai despontar no mundo como uma grande empresa brasileira de construção de aeronaves militares,
assim como tem a Sukhoi soviética, tem as outras. Imagine, por exemplo, os paizinhos, a Suíça. Qual é o tamanho da Suíça? O tamanho do estado do Rio de Janeiro, fabricando aeronaves extraordinárias, bombardeiros, a Suécia, e nós aqui, um gigante, dormindo em berço esplêndido até quando? Não, o berço esplêndido acabou em 2017, quando nós encerramos a história do Brasil de 1500 a 2017, para nós começarmos um Brasil de novo. Não é um Brasil novo, não, é um Brasil de novo, porque ele já foi começado em 1500. Agora vamos começar ele de novo. Nada de reforma de Estado, nada de mudança. Esse aí era o discurso de analfabetos. O Brasil daqui para frente não vai ter mais analfabetos discursando como legisladores, como governadores, presidente da República, magistrados. Não. Daqui para frente nós vamos ter pessoas competentes, pessoas que não falam bobagem, pessoas que são responsáveis pela palavra que sai da boca. Isso aí o povo me colocou no poder para a gente começar a fazer a seleção de protótipos. Seleção de protótipos porque até agora nós não tínhamos ainda equipes do jeito que o Brasil, a quinta maior potência do mundo, com o segundo maior QI da humanidade, com 500 anos de história, ainda não tinha uma geração para o poder, como esse gigantismo exige. Mas, como a Terra, no dia 26 de abril de 1500, Frei Henrique de Caimba entregou em posse para Deus, e o calendário de Deus é diferente do nosso, diz Cristo que um dia para ele é como 1000 anos nossos. Então eu imagino que durante o meio-dia ele deixou nós miscigenar aqui à vontade, até que nós acabamos com as raças aqui no Brasil e geramos a raça brasileira. Ele queria uma equipe de trabalhadores que fossem uniformes em sangue, em descendência, em raça, a raça brasileira, sem desmerecer a natureza nas raças que ela gerou. Mas aqui Deus quis que nós fundíssemos todas elas na raça brasileira. Deus quis que nós fundíssemos todos os povos no povo brasileiro. Povo brasileiro não para ser imperialista, não para mandar nos outros povos, mas para servir. Primeiro, ele escolheu para isso o meu povo judeu. Meu povo judeu tem servido a humanidade, mas sempre incompreendido. A maior incompreensão está no meu primo Jesus, que quis atualizar a escola de Moisés. Ele era bem claro, dizendo: eu não vim revogar nada do que Moisés estabeleceu, porque ele ouviu de Deus do meu pai. Eu vim apenas atualizar algumas coisas e dar continuidade à escolha do nosso povo judeu como servidor da humanidade. Mas aí crucificaram ele. Não fomos nós judeus, não. Quem crucificou foram os romanos. Mas nós carregamos a culpa. E o judeu sempre foi culpado de tudo que acontecia na humanidade. O meu bisavô, aliás, foi condenado pela Dona Maria Louca, a forca, acusado de que os judeus estavam mancomunados com Napoleão Bonaparte para invadir Portugal. E foi degradado, pois Dom João VI, como mutou a pena, degradou ele para a África. Da África ele veio fugido para o Brasil com um navio negreiro, que os judeus também faziam comércio de escravos na época. E assim são as nossas peripécias de povo escolhido de Deus. Aí eu entendo que Deus também se chateou com isso, e aí ele disse: não, eu vou aumentar agora. Não deixam o povo que eu escolhi para ser servidor da humanidade,
eu vou fazer diferente. E aí, encontrou aqueles portugueses ali, inspirados, e ao invés de tomarem posse aqui e entrarem como o Colombo entrou na América do Norte lá, matando índio e conquistando a terra, Bolívar entrou no resto da América aí também, assassinando, fazendo horrores, aqueles portugueses se entrosaram imediatamente com os índios, fizeram um altar para Deus, os próprios índios ajudaram a cortar as árvores ali, fizeram a cruz e ali entregaram a terra em posse para Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma, então, de que aqui a terra prometida, a Terra Santa, é lá, em Jerusalém. Por sinal, eu acredito que até o final deste mês a Embaixada Brasileira já vai estar sediada em Jerusalém também. Aí, lá é a Terra Santa, aqui é a Terra Prometida, não para nós judeus chegar aqui e ser dono dela, não. Eu sou brasileiro judeu. Aliás, eu sou brasileiro genuíno. Eu tenho no sangue as 3 cepas do povo brasileiro de Deus. Sou judeu, sou negro e sou índio. Um orgulho danado. Se tiver alguém do mesmo jeito, apareça, porque eu tenho como irmão brasileiro do povo de Deus. E então, a partir disso, como eu vinha dizendo, Deus deixou a gente miscigenar durante meio-dia. E de repente ele disse, agora já tem gente que chega, são 217 milhões de brasileiros, uma força de trabalho diz aí a Fundação Getúlio Vargas, que dá 93 milhões de pessoas. Mas eu tenho uma estatística aí que dá 111 milhões. Somos 217 milhões de crianças e velhos e tal, então sobra 111 milhões de braço do trabalho. É uma boa força de trabalho. E aí então ele passou a convocar a gente para o trabalho em 1964, quando criou aquela confusão ali que João Goulart fugiu aqui de Brasília, ninguém sabia para onde ele tinha ido, Janeiro Mazzilli assumiu a presidência da República e, sem saber bem o que iam fazer, colocaram o saudoso, grande marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que eu tive a felicidade de conhecê-lo. Saudade do nosso marechal. Então, a partir de 64, aí aqueles primeiros brasileiros ali, chefiados pelos 5 generais que nos comandaram, estabeleceram o canteiro de obra. Fizeram a limpeza do Brasil, como o canteiro de obra de construção da civilização que Deus quer que seja feita aqui. Somos o povo de Deus. E se somos o povo de Deus, fomos o povo escolhido por Deus para suplementar a sua escolha primitiva do povo judeu. Então, nos desígnios de Deus, eu entendo que nós somos brasileiros fundidos ao povo de Deus judeu, escolhido para servir a humanidade. E é engraçado porque de 64 para cá, aí fizeram uma Constituição. Para fazer a Constituição, eu não queria me envolver naquilo, mas de repente acabei sendo designado para escrever ela. E escrevi ela assistido pelos monstros sagrados do constitucionalismo das universidades judaicas. Porque são eles que sabem o que é constitucionalismo. Foram eles que produziram os 10 mandamentos, que superou tudo o que a inteligência humana pudesse produzir em termos
de organização constitucional da humanidade. E a nossa Constituição hoje é usada como livro didático no mundo. Os docentes dizem que, depois dos 10 mandamentos, é a Constituição mais profunda e abrangente que a inteligência constitucionalista humana já produziu. Apesar de que o general Mourão, numa preleção que ele fez em setembro do ano passado, no Grande Oriente do Brasil, ele disse que a Constituição do Brasil era responsável pelo banditismo que está aí, porque só dava direito e não estabelecia limites. O general mostrou, além da sua covardia, mostrou também falta de senso do ridículo, que desmoraliza a farda, agride a pátria, agride o povo brasileiro. Mas, enfim, já correu da raiva e está aí mancomunado com Bolsonaro e com outros generais da mesma corja, que assim que eu estiver despachando normalmente, a gente vai ter uma conversa de perto, de homem para covardes fardados que fugiram da raia para vir com bobagem, com besteira, com burrice, que um general não pode sustentar. A nossa Constituição é bem clara. O soldado e as armas na civilização brasileira são o equipamento do povo, como o revólver equipa a pessoa na cintura dela. O general não tem palavra aqui dentro do Brasil. O general não tem pensamento, porque o general não tem poder nenhum. O general e a arma que ele impõe é uma coisa só na Constituição brasileira, que foram as Forças Armadas que produziram, por missão, por mim cumprida, e que cumpri muito bem, porque cada capítulo da Constituição, o saudoso e insubstituível estadista Ulisses Guimarães pedia que eu colocasse ao crivo dos generais guinhadura, que era chamado, que exigiram dele a minha presença na Constituinte. Então essa Constituição que está aí, tanto pelo meio ambiente político que foi feito pela Revolução de 64, quanto pela Lei 6.683 de 79, com a qual as Forças Armadas recolheram a bandidagem do poder, uma bandidagem vigaristas do poder, em um composto só, para que se absorvessem uns aos outros e desinfetasse no final a civilização brasileira por autoexpurgo através do suicídio de poder, que acabou se concretizando como o ideário da Revolução de 64 previa. Então, eu até amanhã, porque de segunda-feira em diante eu já vou estar bastante oriçado como interventor constituinte interino da República, até amanhã eu suporto ofensas aí de generais mancomunado com vagabundo que é Bolsonaro, aninhado no poder, aninhado no erário público há 29 anos, sem ter mostrado para o país para que serviu. Ele custa para a nação, hoje, R$1.310.000 por mês. E esse vagabundo, falando em campanha política para presidente da República, e ainda não disse
Qual é o retorno que ele deu para o Brasil? Não precisa dizer, porque o país está falido, reduzido a 1/3 do que ele era em 2003. Período em que Bolsonaro duplicou a fortuna dele, tirada do erário público, tirada dos cofres públicos, porque esse sujeito não tem vestígio na iniciativa privada. Nunca fez absolutamente nada no canteiro de obras de suar o tupete para pelo menos ganhar o feijão para comer. Viveu sempre aninhado no erário público, onde aninhou toda a família. Qual é o seu passado? Qual é a sua história? Quis incendiar uma unidade do exército onde estudava. Qual era o objetivo disso? Salário. Ocupado consigo. Tão ocupado consigo que para ele não tinha valor nenhum o quartel onde ele se abrigava e onde comia e onde estudava. Esse cara não vale nada. É um crápula. E está me desafiando aí. Eu quero deixar bem claro. Não vão acontecer eleições este ano. Porque o Foro de São Paulo vai ser extirpado da civilização brasileira. E era o Foro de São Paulo que sempre realizava esses engodos eleitorais de partido único. Partido único que não tem similar nem na pedagogia política do mundo e nem na história da humanidade. Porque é uma fusão de banditismo, vigarice, vagabundagem, de tudo. Fizeram uma fusão aí com o analfabetismo. Analfabetismo feito nas escolas. Tão analfabetos que para ocupar cargos públicos tem que fazer concurso. E esses concursos encheram o Estado de pessoas incompetentes. Nos 3 poderes. E o que é pior, no Poder Judiciário, onde a ministra Eliane Calmon só podia ser uma mulher. Denunciou. Bandidos se escondem atrás da toga e vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação de sentenças. E eu, como advogado, 50 anos de fora, tenho muitas histórias para confirmar a denúncia da grande magistrada Eliane Calmon. Eu nunca comprei sentença, mas dando assessoria para centenas de advogados, eu sei de muitos negócios desses, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Sei até a cor da valise onde o dinheiro tinha que ser levado e aonde a troca de valizes era feita. Mas isso não vem ao caso. O Supremo Tribunal Federal também é passado, porque os 11 ministros lá já estão notificados por mim de que vão desocupar o Supremo. Não tem condição de ser a Corte Constituinte que a Constituição estabeleceu como oráculo da Constituição. E que eu preciso que seja, porque senão me torna absoluto. Porque como interventor constituinte interino da República, eu sou o povo no exercício direto do poder. Eu não sou representante indireto através de mandato, não. Eu sou o povo direto no poder. Então tem que ter limites. E nós colocamos na Constituição esse limite. O Supremo Tribunal Federal com a investidura de Corte Constituinte. E por isso é que ficou bem claro, até bem desenhado no artigo 101. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o sujeito precisa ser conhecido, pelo menos em termos de Brasil,
pelo notável saber jurídico. Notável saber jurídico quer dizer, pode ter outro igual, mas não pode ninguém que supere um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aliado a isso, a conduta ilibada. Conduta ilibada quer dizer, um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ter sido advogado do PCC. Um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ser nomeado por um bandido, cafajeste, vagabundo, apátrida, genocida, ladrão. Ainda há pouco foi reaberto o processo que ele colocou um comparsa seu de diretor da Polícia Federal para engambelar a coisa lá e não deixar ir para frente. Mas a safadeza, a covardia, a irresponsabilidade está gritando tanto na consciência dessa gente que o Fachin não resistiu e determinou que fosse reaberto o procedimento investigatório. A consciência, mesmo no bandido, ela não suporta a pressão do espírito e de repente ela estoura. É o que nós estamos vendo aí. Esse bandido nomeou 2 ministros no Supremo. Aliás, um foi pela bandida que o antecedeu, Dilma Rousseff, e a outra foi por ela. Se tivesse um ministro ali de conduta ilibada, esse ministro tinha se levantado e dito: aqui na Corte Constituinte não entra advogado do PCC e muito menos nomeado por um bandido terrorista que está usurpando a instituição da Presidência da República por ataque terrorista dado por ele mesmo com as suas gangues no Congresso Nacional. Não teve nenhum ministro que fizesse isso. Nem o ministro Gilmar Mendes, que tem o meu respeito por ter derrubado o circo em cima de si. Mas, com esse respeito, não posso omitir a minha censura. Deveria ter feito isso. Ficaria na história como um brasileiro respeitado. Então eu tenho pela frente tarefas dificílimas, mas se eu não tivesse competência para lidar com isso, eu já tenho dito muitas vezes aqui, eu estaria plantando batata e criando galinhas em algum lugar por este Brasil imenso de terras tão férteis. Eu estou aqui porque eu sei lidar com todas e quaisquer situações de dentro da vida civilizada. Não sei lidar numa tribo de índios, apesar de eu ser índio. Não sei lidar numa tribo das que ainda existem dentro da África. Eu tive a honra, a felicidade de ter vivido uns dias no meio dela, de negros, embora eu também seja negro. Minha bisavó Filomena. Porque dos 7 homens que o meu pai gerou, eu era o aperreadinho, era como diziam aquele que era menorzinho. E eu era 30 e poucos quilos, não servia para pegar boi pelo chifre. O máximo que podia servir para as lidas de campo, na fazenda, era ser jockey. E o meu pai me utilizou para isso. Mas aquilo não dava futuro, ele me mandou estudar. Com a justificativa de que, se eu não fosse doutor, não ia prestar para nada, porque qualquer bezerro acabaria comigo. E aí eu tive de ser doutor, para corresponder à hombridade que o pai exigia da gente,
Hombridade que não era apenas no verbo, porque quando a gente completava 14 anos, isso foi os 7 filhos homens. Pegavam uma caixa de balas, 50 cartuchos, e o seu W, e a gente ia para o fundo da fazenda. Enquanto não tirasse o fundo de 1 litro pelo bico em distância de 20 passos, não saía de lá. E se começasse a errar, e a caixa de bala começasse a diminuir os cartuchos, o mango já coçava o lombo da gente. Era assim que os pais criavam os filhos. E é por isso que hoje estou aqui. Senão eu estava aí de viadagem também, porque tem me informado até dentro do quartel que de dia aquilo lá é verde oliva, mas de noite se torna rosa-choque. É uma situação que eu tenho para resolver. A farda tem que ser ocupada por homens. Homens que tenham sido criados como eu, sabendo lidar com arma. Não para apontar no ser humano, mas para defender a pátria quando era preciso. Homens criados segundo o que as escrituras sagradas ensinam. Rei Salomão, Rei Davi, os profetas todos. Eduque com a palavra, discipline com a vara. Senão, vira na doutrina que o PT trouxe a lume aí, que transformou este país numa viadagem, pederastia, vício, tráfico e tudo o que não presta hoje, apodrecendo a civilização brasileira. E é claro, não podia deixar de apodrecer também uma boa parte da farda, porque 11% que contamina a farda hoje é muita. Nós não podemos ter uma porcentagem desse tamanho. E é dessa porcentagem que estão vindo aí generais corridos da intervenção. O general Mourão, eu cheguei a convocá-lo, e quando ele se sentiu convocado e não tinha por onde se sair da Constituição, ele fugiu e está aí se apregoando o plano B em relação a Bolsonaro. Plano B é se dividir em cela, porque como candidatos não. Este ano não vai ter eleições. O Foro de São Paulo, que sempre fazia isso aí, vai ser extirpado da civilização brasileira. As gangues políticas que se unem de 2 em 2 anos para readequar o país como despojo das urnas entre a bandidagem, ladrões do poder, vão ser extintos ainda este mês. E não vai dar tempo de nós fazermos, de nós estabelecermos, colocar em pauta a democracia que a Constituição institui. A democracia pluralista que tem nos partidos políticos as propostas de governo. Cada partido político tem de ter doutrina, tem de ter programa de governo, tem de saber dizer para a nação a linha de pensamento pela qual ele quer conduzir o processo histórico. Então, o partido político tem de refletir nos seus integrantes. Primeiro, hombridade, honradez e caráter. Segundo, autoridade plena
de causa. Conhecimento da vida civilizada e domínio da democracia brasileira, que começa com o domínio absoluto da Constituição. Domínio esse que duas sumidades em elaboração de material pedagógico, que não são brasileiras, mas não estão aqui porque o Brasil não dava espaço para os nossos mestres, os nossos doutores, estão nos Estados Unidos. Nós estamos esperando o nosso chamado para vir para cá. 2 livros que imediatamente ela vai transformar em material didático, que começa a ser manuseado pelas nossas crianças do jardim e vai até o final do bacharelato das universidades. São os 10 mandamentos e a Constituição. Todo brasileiro vai ter isso no sangue. Alicerçado em hombridade, em honradez e caráter. Porque nós não vamos mais admitir ladrão roubando o país. Não vamos mais admitir vigaristas, palhaços, analfabetos de todo tipo, se alvorando em legisladores. Porque isso já deu o produto de civilização que tinha de dar. Apodreceu o país por completo. Nós estamos emergindo de um podridão total. Emergindo pela nossa coragem de brasileiros. Porque o que fez isso aí não é o povo brasileiro. O que fez isso aí é a marginália que a civilização brasileira produziu. Mas eu não estaria aqui, sendo o povo no poder, se o povo brasileiro não tivesse integrado de homens iguais a mim. Porque diz a história, diz a pedagogia e diz a sabedoria popular. O semelhante se atrai, se completa e se realiza. Então, saiba a bandidagem no poder, porque eles são minoria. O estrume despencado das latrinas do inferno, como está no Apocalipse, mas que nunca, jamais se confundiram com os homens brasileiros. Tão homens que nós somos, que permitimos eles se suicidarem no poder. Quando fizeram de tudo para levar a nossa nação ao desastre por uma guerra civil, nós, os homens brasileiros, em silêncio, suportando essa caterva no poder, esperamos o momento de agir. E no dia 29 de dezembro de 2017, então, os homens brasileiros disseram: agora basta, chegou a hora. E aí, como nós não podíamos estar todos nós dentro do Palácio da Alvorada, eles entregaram a tarefa para mim. Eu sou os homens brasileiros, que não têm absolutamente nada em comum com essa caterva que está no poder. Absolutamente nada. Os homens brasileiros são os que mantêm a pátria de pé, na iniciativa privada, sendo explorados de todo jeito. Aqui em Brasília mesmo, tenho meus amigos aí empresários, que dizem para mim, das 9 até 11 horas da manhã, a gente espera os assaltantes, que chegam e dizem para a caixa, para o caixa: é assalto, é a senha,
porque o caixa já está com a férias deles embrulhadinha ali, eles vão embora. Das 4 às 5, 5 e meia, aí chega o pessoal da fiscalização, dizendo, vim dar uma olhada nos livros. Também o deles já está pronto. Isso depois de todos os achaques, depois de todas as extorsões tributárias, depois de todos os horrores que essa bandidagem pratica, nos preços públicos, na emissão de real frio, emitido com base em ativos líquidos inventados. Então nós, os homens que mantemos a pátria, não temos absolutamente nada a ver com a caterva que estamos tirando fora agora dos destinos dela. Daqui para frente, vocês vão ter o peão, o primeiro peão da nação no canteiro de obras de construção da pátria. Porque a partir do momento em que eu subir a rampa do Palácio do Planalto, até o dia em que outro me substituir, eu estarei consolidando a alvorada do Brasil. O Palácio da Alvorada foi predestinado. A alvorada do Brasil quer dizer um povo no trabalho. Eu, como primeiro serviçal, vou fazer à frente, 8 horas da manhã, subindo para o meu trabalho. E ao sentar na cadeira, todos os serviços de comunicação que eu vou restabelecer, tudo como era no regime militar, estarão colocando na minha aparelhagem lá as nossas fábricas, as nossas empresas, recebendo os seus trabalhadores para o início do dia. Vamos ser um povo trabalhador porque nós vamos ter muito prazer em trabalhar. Trabalhar vai ser a nossa razão de viver. Todos nós vamos ser poetas, porque o ser humano, quando é feliz por dentro, não tem como ele não ser lírico, e o nosso povo vai ser feliz. Feliz porque não vamos ter bandido na rua. Brasília vai começar dando exemplo, acabando com tudo que é muro, com tudo que é tranqueira. Vai voltar a Brasília que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa imaginavam. A Brasília de um povo livre, a Brasília de um povo irmão, a Brasília de uma nação que vive pelo amor recíproco, que vive pelo interesse mútuo de um brasileiro pelo outro. Todo mundo vai ter notícia disso e nós vamos ser anfitriões da humanidade inteira para ver o nosso jeito de viver e de servir a humanidade como o povo que Deus produziu aqui em 500 anos de miscigenação. Mas, durante todo o tempo, todos os dias eu estarei falando com a nação, em todos os dias, repetindo, Deus está no comando. Nossas Forças Armadas na retaguarda. Aliás, atrás. E o povo brasileiro na retaguarda. Deus no comando. As Forças Armadas atrás e o povo na retaguarda. E eu, o serviçal, correndo para lá e para cá, no atendimento das requisições de Deus, das Forças Armadas e do povo. E que Deus abençoe a todos e durma com cada um de vocês.
Muito obrigado.